Bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje a gente vai falar de financiamento imobiliário, financiamento do seu imóvel. Eu estou com a Kelly Dias, que ela é expert mesmo. Ela é dona da Siga e a gente vai falar sobre como você conseguir o seu imóvel, como você alavancar o seu patrimônio através de financiamento bancário. E também tem outros bate-papos aqui que a gente vai falar, que é como você conseguir financiar o seu imóvel para ter dinheiro para fazer outras coisas, para empreender. E é isso. Kelly, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rosângela. Muito bom estar aqui. Olha, deixa eu te falar. A gente vai falar primeiro, o primeiro tema que as pessoas querem saber é como é que eu consigo financiar o meu imóvel, financiar o imóvel dos sonhos. E, lógico, eu sei que você entende tudo de financiamento, Caixa, Banco do Brasil, a gente já tem uma parceria aí de longa data. Eu queria deixar assim bem claro para quem acompanha a gente, para quem quer, digamos, conseguir realizar o seu sonho, realizar a compra do seu imóvel de forma leve, esclarecedora, porque uma das coisas que eu adoro em você é que você sempre está lá na nossa empresa, deixando nossos corretores experts em financiamento, em encaixar as coisas ali para o cliente. E é isso, eu acho que é deixar claro que você pode realizar o sonho é a coisa mais maravilhosa que a gente faz aqui no mercado imobiliário, que é chegar e dizer, olha, você consegue. Porque tem gente que não sabe, Kelly, que pode financiar um imóvel. Então, qual o primeiro passo? Como é que funciona? Eu primeiro... Eu desejo o imóvel, depois eu vou atrás como é que eu posso falar assim? Do O dinheiro, cliente, do o cliente fala financiamento. assim, não, com quantos mil eu consigo Sim, financiar? Ou é verdade. ao contrário, primeiro eu apresento a minha renda e eu descubro como e qual imóvel financiar, como é a regra? Olha, geralmente, quando a gente vai conversar com um cliente, independente do padrão, do imóvel que ele queira, assim, eu acho que esse sonho da casa própria independe de padrão. Não, pode ser que você esteja sonhando com o seu primeiro imóvel, mas pode ser que você esteja sonhando com um imóvel melhor, porque você já tem um. Então, a gente sempre procura dar a mesma orientação para todos. Em relação a que momento e como é que a gente faz essa questão do financiamento, pode ser das duas formas. O cliente já saber qual é o imóvel que ele quer e o valor, mas também tem muito cliente, alguns corretores também, que querem saber até quanto eu posso, até que valor esse imóvel meu cliente vai poder comprar. Eu posso apresentar que tipo de imóveis para eles. Porque a gente entra muito na expectativa do cliente, né? Eu sempre digo isso nos treinamentos. Quando você não conhece direito o cliente, você vai oferecer um imóvel para ele, às vezes você oferece um imóvel acima do valor que ele poderia comprar, ele vê aqueles imóveis e quando a gente vai fazer a simulação, o financiamento para ele, ele não consegue, a gente baixa o valor do imóvel, você vai ter que mostrar aquele imóvel, já gera uma certa frustração no cliente. Então, eu acho que o mais indicado é a gente avalia o cliente primeiro e dentro daquela certeza já do que ele pode pagar, do que é confortável para ele, aí sim, é a hora de buscar o imóvel que ele quer, seja novo, usado, de qualquer forma. Uma regra básica, digamos. Vamos fazer uma ideia, porque a gente vai falar aqui de um apartamento de 300 mil. Eu vou fazer aqui 3 ideias, tá? Eu nem Comparativos. combinei isso, vou te pegar aqui agora para saber se você entende mesmo. 300 mil, um Aham, exemplo. Um imóvel de 300 mil, Kelly. A pessoa vai comprar o primeiro imóvel, tá? Ele encaixa dentro do sistema de financiamento FGTS e ele tem uma renda aí de R$ 8.000, né? Vamos fazer uma... Ele tem uma faixa aí de 30 anos, tá? Uma certo. ideia. Então, como seria o encaminhamento desse cliente com relação... Eu estou orientando lá, minha equipe vendeu esse imóvel e eu te chamo, Kelly, tá aqui a renda do cliente, 8.000, tá aqui o imóvel dele, e aí você vai fazer a aprovação. Certo. Esse cliente ele veio primeiro realizando o sonho, ele viu aquele imóvel lá no meu site, gostou, sabe que pode, tem uma renda de 8.000, tem um sonho, e agora qual é o próximo passo? Pronto, essa parte aí ela é bem importante, porque às vezes o cliente ele tem essa renda de R$ 8.000, ele se enquadra sim na linha FGTS, que seria do programa Minha Casa Minha Vida.
O imóvel também está dentro do valor do programa, que é até 350 mil, salvo agora, né, que a gente está aí com essa redução momentânea. Agora, em janeiro, a gente espera que tudo volte ao normal dentro do programa. Mas, assim, estando o cliente ok com essa renda, ele não tenha compromissos com aquela renda que ele já apresentou, ele está apto completamente para comprar aquele imóvel. Se ele tem uma renda de R$ 8.000, ele pode ter parcelas de até R$ 2.400 livre para pagar aquele imóvel que ele quer. Então, a gente vai tentar fazer com que aquele imóvel, com a entrada que ele vai dar, seja possível que ele pague parcelas de R$ 2.400 por mês, até R$ 2.400 por mês. E ele pode sim comprar esse imóvel. Ele pode comprar na tabela SAC, que tem parcelas maiores, ele pode comprar na Price, que são parcelas menores, que geralmente se encaixam mais no bolso do cliente. Agora vamos destrinchar essa fala, porque para a gente que trabalha no mercado imobiliário, você falou, eu entendi tudo. Mas para o meu cliente que não sabe o que é FGTS, sistema FGTS é o quê? Pronto, vamos lá. A gente tem linhas de créditos diferenciadas no banco. A gente tem a linha de crédito FGTS, que ela vem do recurso de FGTS dos trabalhadores. Então, essa linha de crédito, por ela ter um valor menor para o banco, ela também tem um valor menor na hora do financiamento para o cliente. A taxa de juros dela é bem baixa, ela vai de 4,5% ao ano a 8,5% ao ano também. Fora essa linha, nós temos a linha SBPE, que é de recursos que já vem da poupança, que tem aí um percentual de juros mais ou menos até a partir de 9,79% ao ano. Hoje, a menor taxa de juros é a taxa da Caixa, tanto por Minha Casa Minha Vida, que é o único banco que está fazendo, como para o SBPE, que vem desse recurso da poupança. Então, todo o dinheiro que a gente tem na poupança guardado, ele tem os juros que ele vai sendo corrigido e aquele dinheiro também ele vai sendo oferecido para a aquisição de imóveis, na sua maioria. A grande parte do recurso do SBPE, que é da poupança, ele vai para o imobiliário. E é, assim, uma mola mestra assim, para a nossa economia, porque muita gente que depende da construção civil, né? Bom, aí vamos lá. Tem algumas regras que, para o cliente se encaixar nesse sistema FGTS, que é o dinheiro vem do custo do FGTS, que está lá dentro do Banco Central, que ele distribui, Isso. e aí ele sai com a taxa que ele é subsidiado pelo governo, né? Existem regras dentro do FGTS para que o cliente caiba dentro daquele pacote, né? Que é daquele modelo. Quais são os modelos? Porque muita gente chega para mim e diz, Rosângela, como é que faz? Como é que eu me encaixo no FGTS? Eu quero me encaixar. Então, quais as regras? Primeiro, de valores, primeiro, de regra da compra do primeiro imóvel, ou se ele já tem um imóvel. Explica detalhadamente isso. De uma maneira bem simples. O FGTS ele pode ser usado em dois tipos de financiamento. Ele pode ser usado tanto para imóveis do Minha Casa Minha Vida, que vão até 350 mil, mas você pode usar também, se você tem um FGTS, você trabalha numa empresa e você tem FGTS descontado, você pode comprar também o seu imóvel pelo procotista. O que é isso? É uma linha de crédito para o trabalhador que tem FGTS, que ele compra o imóvel dele com uma taxa de juros também menor do que a do SBPE. É o valor do imóvel até 1,5 milhão, e se ele tiver FGTS há pelo menos 36 meses a contribuição, ele pode comprar com uma taxa de juros bem mais baixa. Isso aí é uma vantagem para o trabalhador que está tendo descontado seu FGTS todo mês. É uma vantagem para ele que o governo dá. Então, quais são os critérios? Primeiro, para comprar imóvel até 350 mil, que seria a faixa do Minha Casa Minha Vida. A renda, ela tem que ser no máximo até R$ 8.000. Se passar 1 centavo desse valor, ele já está fora do Minha Casa Minha Vida. E o imóvel, ele tem que ser no máximo até 350 mil. 1 centavo também fora desse valor, desenquadra e eu não consigo aprovar ele no sistema do banco. Para o procotista, não. Para o procotista, o imóvel pode ser até 1,5 milhão, imóvel novo, usado, empreendimento, aquisição de terreno e construção pode ser feita também com recursos do FGTS, como procotista. E
só tem vantagens para quem tem FGTS, né? Assim, taxa de juros menor, o prazo vai até 360 meses. Tem uma coisa, assim, só antes de falar nesse assunto, eu quero saber, dentro do SBPE tem uma regra também. Qual a regra do SBPE? A regra do SBPE é que o imóvel seja, no máximo, até 1,5 milhão. Porque se o imóvel ultrapassar esse valor, ele já entra em outro tipo de recurso, que já é o SFI, né? Que é para imóveis acima de 1,5 milhão. A taxa de juros deles, em alguns bancos, ela é diferenciada. Ela é maior porque ele vem esse recurso ele é mais caro para os bancos, então ele também é cobrado mais caro na hora do financiamento. A gente estava falando do Minha Casa Minha Vida, esqueci de falar uma coisa importante. Muitas pessoas acham que o Minha Casa Minha Vida ela é para o primeiro imóvel, mas não é. Eu posso ter tido um imóvel, vendi aquele imóvel e agora eu quero comprar um imóvel novo ou usado do Minha Casa Minha Vida. Eu posso? Sim, você pode. Se você não tiver imóvel no nome, o Minha Casa Minha Vida, até 350 mil, a sua renda até 8 mil, ele é para você também. Para tirar aquela ideia que muita gente tem de que Minha Casa Minha Vida é apenas para o primeiro imóvel. Não é. Minha Casa Minha Vida é para quem está dentro das regras de não ter um imóvel, Isso. de estar dentro da regra até 350, Isso. da regra do valor salarial. Até 8 mil. E também, por exemplo, eu tenho um imóvel aqui e quero comprar um outro imóvel lá em Picos, um exemplo. O trabalhador mora aqui e tem um trabalho lá. É possível ele comprar um imóvel em Picos e ter um em Teresina pelo FGTS? Não, nem no Minha Casa Minha Vida e possivelmente no Procotista, mas tem regras, vamos supor. No Minha Casa Minha Vida não pode de jeito nenhum. Eu tenho um imóvel, aquele imóvel é meu, eu não vendi ainda, ele é em Teresina, eu não posso comprar um em Picos, só se eu vender aquele de Teresina. No Procotista é um pouco diferente porque se eu comprovar que agora eu estou morando em Picos, eu moro em Teresina, mas eu agora me transferi para Picos. Eu tenho um imóvel lá, mas fui transferido de trabalho para Picos e eu comprovar aquilo, sim, ele pode comprar, porque uma das regras do FGTS, do uso do FGTS para aquisição de imóveis, é essa: morar ou trabalhar no local onde você está comprando. Então, já aconteceu casos, sim, de clientes nossos que tinham um imóvel distante e ele se mudou para Parnaíba e ele conseguiu usar o FGTS naquele imóvel de Parnaíba porque foi comprovado que havia tido uma transferência para lá. E muitas vezes, por que eu pergunto? Às vezes o cliente, os filhos moram em Teresina e ele trabalha em Parnaíba, ou em Picos, ou noutra cidade do interior. E aí sempre vem a pergunta: é possível comprar um outro imóvel com a taxa do FGTS? E se eu não me encaixar nesse enquadramento, eu posso comprar esse BPE? Pronto. Acontece muito isso. A gente tem pais que moram no interior e os filhos querem vir morar em Teresina até mesmo para estudar. E eles querem comprar, às vezes, no Minha Casa Minha Vida, nessa situação. Não consegue. Não consegue porque não está enquadrado no programa, né? O programa é social, é para quem não tem imóvel mesmo. Mas ele pode comprar sim, ele pode comprar pelo SBPE, tendo capacidade de pagamento, não tem limite de quantos imóveis ele pode ter financiado. Vez ou outra, a Caixa ela cria uma regra momentânea de, por exemplo, nesse momento a Caixa não está financiando para quem já tem imóveis financiados por ela. Mas é uma regra de momento. Geralmente acontece isso no final do ano, onde ela já bateu a meta dela do ano todo de financiamentos do FGTS, do SBPE, porque a Caixa, no Brasil todo, ela é o banco que mais financia imobiliário, né? A moradia. É muito focado no residencial, muito focado em baixar essa... Eu acho que existe uma demanda muito alta ainda por financiamento, né? Sim. Então, o governo termina subsidiando, ele consegue impulsionar a economia também através da construção civil. Então, é uma forma de acabar com a falta de moradia
principalmente das pessoas mais simples, mais pobres, que estão precisando adquirir, ou então o primeiro imóvel mesmo, que a pessoa Isso. saiu da casa dos pais. Poxa, que bom que tem esse programa que consegue financiar com taxas para dar um impulso para aquelas pessoas que estão comprando seu primeiro imóvel. Kelly, agora me fala assim, ficou claro, né? Tem muita gente que tem dúvida ainda, que não sabe por onde começar, que não sabe se vai primeiro procurar o imóvel, se vai primeiro para o banco. Eu acho que independe. Acho que se você buscar uma imobiliária que tem um Sempre é. corretor que vai te orientar, ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, vai te mostrando, vai fazendo sua simulação. Então, é isso que eu falo. Procure uma imobiliária de confiança que ela vai te orientar se ela estiver bem treinada com uma pessoa como você, que realmente está toda hora nos capacitando, vai ser bem orientado. Tem também o cliente que ele busca, ele vai na Caixa, ele não é aprovado, porque agora tem a história do rate. Explica o que é o rate. Pronto. O rating, ele é mais relacionamento. É como se fosse uma medida que a Caixa usa que não é numeral, como é o score. O Serasa, ele usa o score. O score, ele vai até 1.000. Ah, meu score está excelente, meu score é 850, mas eu reprovei por rating. Não, é porque uma coisa é diferente da outra. O rating, geralmente, ele é relacionamento. Por exemplo, eu tenho clientes que têm empresas aqui em Teresina, que têm uma renda muito alta e se chateou bastante porque ficou reprovado na Caixa por rating. E ele me disse uma coisa que eu fiquei assim, achei muito interessante. Ele disse, mas Kelly, como é que eu fiquei reprovado por rating? Se eu não tenho, eu nunca comprei um carro financiado, eu nunca financiei nada na minha vida, tudo meu é pago à vista. Eu digo, aí, tá aí teu rating. Se a pessoa nunca comprou nada financiado, ela não tem cartão de crédito porque ela gosta de pagar tudo à vista, o banco não conhece essa pessoa. Não sabe se ele é bom pagador, se ele é mau pagador, se ele atrasa os compromissos dele. Ele não tem parâmetros para medir. Então, o rating é isso. Se aquele cliente ele já é cliente da Caixa, ele tem muito mais facilidade de aprovar um crédito do que um cliente que não é de lá. O que acontece muito aqui em Teresina? Na grande parte dos funcionários públicos de Teresina, eles recebem pelo Banco do Brasil e alguns pelo Bradesco. E aí, na hora do financiamento, eles querem procurar a Caixa, porque é o banco que tem a menor taxa de juros. E tem também o fluxo do processo mais fácil e mais ágil também, porque já tem 30 anos de financiamento habitacional, enquanto os outros são mais recentes. Mas ele não quer ser cliente da Caixa. Ah, eu tenho um relacionamento bom com o banco X, com o banco Y, eu só quero a Caixa para financiar meu imóvel. Por muito tempo, a Caixa fez. Mas chegou de um tempo para cá que a demanda continua muito alta, é o banco que continua financiando mais. E ela começou a dizer: peraí, eu agora vou escolher o cliente para quem eu vou dar esse recurso. Eu não vou dar meu recurso para quem não quer ter relacionamento comigo. Então, é como eu falo quando eu vou dar treinamento. Por exemplo, se uma pessoa que te conhece há muito tempo chega para te pedir um dinheiro emprestado, você empresta. Mas se é uma pessoa que você não conhece, tá vendo ela pela primeira vez, ela chega lá para ti e diz: ai, Rosângela, tô precisando do dinheiro, você me empresta? Cara, eu te conheço, como é que você está me pedindo dinheiro emprestado? Então, o banco acontece a mesma coisa. O rating nada mais é do que isso. É o relacionamento do cliente com a Caixa. Por isso que a gente sempre fala nos treinamentos. Quer financiar teu imóvel, quer financiar num banco que tem uma taxa de juros menor, quer financiar pela Caixa, tem que ter relacionamento com a Caixa. Abre conta, cheque, cartão e faz esse relacionamento. Com todo banco é assim. Eu estou citando a Caixa porque é o banco que as pessoas mais procuram. Mas em todo banco é assim. Aumentar as chances de aprovação é ter um relacionamento com o banco. Uma das coisas que a gente hoje faz é procurar. A primeira coisa, quando ele fala assim, eu quero financiar. Porque tem gente que pensa assim, eu quero financiar, mas ela não conta a história toda. Ela conta só assim, eu quero financiar e não fala mais nada. Hoje eu estou orientando o corretor a perguntar fazer essa pergunta, qual é o seu banco? Isso. Porque se você pretende financiar pela Caixa, você tem que já lá fazer o relacionamento, porque demora ainda uns 6 meses para esse relacionamento fluir, para a Caixa entender quem é essa pessoa, para poder fazer essa aprovação. Teve um caso lá, a gente tinha um cliente assim bem
vou falar assim, com a renda boa, aquela renda linda, querendo financiar um imóvel de 1 milhão, e aí ele foi para o financiamento, tá, nome limpo, tudo 100% ok, reprovado. Não financia. Cara, ele ficou muito chateado, o corretor ficou frustrado, porque foi logo no começo dessa nova regra. E aí a gente não entendeu. Peraí, deixa eu ir lá no banco para saber o que é. E aí o gerente comentou, Rosângela, falou justamente esse exemplo. Rosângela, me fala uma coisa. A pessoa vai lá na tua empresa, no dia que ela vai, que ela precisa, e tem 3 que já estão precisando também da mesma coisa, os 3 que já são recorrentes. Qual é que tu vai dar preferência? Para os 4 que já são recorrentes ou para esse que apareceu hoje? Então, foi essa conversa que a gente teve. Então, é uma informação super importante, Kelly, essa que a gente está passando, porque tem gente que realmente diz, eu não gosto da Caixa, eu não quero a Caixa. E a gente não está aqui para puxar sardinha para um lado nem para o outro. A gente está querendo informar se é o banco que tem uma taxa de juros mais baixa, se é um banco que você não gosta, então você tem que ir lá começar a fazer relacionamento. Se quer uma taxa de juros, porque dá uma diferença boa, né? Dá. Dá uma diferença de quantos por cento? Hoje o Banco do Brasil está com a taxa de quanto? Olha, hoje eu vou te falar assim, mais ou menos as taxas dos bancos todos, né? Que a gente sempre acompanha isso, até para poder orientar direito o cliente. Hoje a taxa da Caixa é 9,79 ao ano, né? A partir de 9,79, porque é para servidor público, é uma taxa especial, mas 9,89 para todos. E a do Banco do Brasil está em torno de 11,6. Olha a diferença. Isso ao longo de 20, 30 anos dá uma boa diferença, não é isso? Dá, sim. Talvez a gente... o Bradesco, por exemplo, ele é um banco que tem uma taxa de 10,49% ao ano. Dos privados e BB também, né, que é um banco misto, hoje é o que tem a menor taxa de juros, é o Bradesco. É um banco fácil de trabalhar com ele. E quando você vai colocar... fazer a simulação para o cliente, parcela por parcela, a diferença da parcela não é muito grande, cabe no bolso dele. Mas, se a gente for somar 30 anos de parcela, aí sim, essa diferença na taxa de 9,79 para 10,49, ela tem uma diferença sim. O que a gente fala muito para o cliente? Às vezes, o cliente não conseguiu aprovar na Caixa, quer tentar outro banco. A gente sempre mostra para o cliente que geralmente, aquele cliente de médio padrão mais alto, ele não passa 30 anos no financiamento, né? Ele passa 10, 15 anos no máximo. Então, eles gostam de somar todas as parcelas, mas dizem, não vamos somar. Você vai passar 30 anos pagando? Eles dizem, geralmente, Deus me livre, eu já vou ter morrido nessa época. E não querem. Então, a gente mostra para o cliente parcela por parcela. A diferença não é tanta, não, só no final. Santander está com a taxa de quanto? Santander, 10,99%, 10,79%, mas geralmente ele diz que cobre a taxa de outro banco privado se o cliente levar lá uma aprovação. Então, vamos botar 10,49% também, se o cliente levar outra aprovação. Então, definitivamente, a Caixa é a que tem a taxa de juros mais baixa. Sem dúvida nenhuma. Banco do Brasil, dependendo do perfil do cliente, está 12% ao ano. Maior, inclusive, do que os privados. A maior taxa do privado hoje está 11,79. A do BB está 12. Mas a gente sabe que o BB, tanto é que no ano passado, o Banco do Brasil ele ficou em último lugar nos valores financiados, valores de imóveis financiados. Ele foi o banco que menos financiou. Mas por quê? O BB, como a Caixa é o banco da habitação, o BB é o banco do agro. Então, ele tem a sua função social também, que é o agro, enquanto a Caixa é a habitação. Então, sem querer puxar sardinha para nenhum banco, mas quando o cliente procura um banco que quer mais agilidade, geralmente a gente indica a Caixa por causa disso. Porque a gente faz também, né, com os outros bancos. Eu estou falando Pode ser porque feito por qualquer banco. Eu já levei cliente, inclusive, para o Inter. Eu tenho um cliente que vai... Porque, assim, tem cliente que vai para a Caixa e ele não é aprovado. Lá tem um rating, não aprova. Aí eu levo o Banco do Brasil, ele acha muito alto. Isso. E, às vezes, ele diz, não quero, porque esse aqui eu não tenho relacionamento também, taxa de juros alta. Às vezes, a gente leva para o Santander, aprova no Santander. Tá muito fácil hoje, né? Às vezes, eu aprovo no Bradesco. Às vezes, o cliente tem problema com esse. E aqui no Inter,
a gente passa. consegue. Exatamente. Então, assim, isso é muito relativo. Por isso que você tem que, o cliente tem que buscar uma empresa que saiba fluir entre todos. O corretor ele tem que saber, não deu certo aqui, vamos tentar aqui. Todas as possibilidades. E aí tem ainda, além de tudo isso, tem o financiamento com a construtora, Sim, que é um em alguns financiamento casos, que, particularmente, eu tenho alguns clientes que têm aquela preferência, porque eles falam assim, eu quero na construtora porque eu pago na hora que eu quiser. Isso. Em qualquer banco, você pode antecipar. Pode. A diferença é que na construtora é 1% ao mês, mais IGPM. Isso. Então, aí, fazendo conta, 12 mais 12 ao ano, mais o IGPM, dá 5, 6, dá sei lá. 18, Vai dar 18, Teve momentos que foi para mais, né? Exatamente, né? Então, da 18%. Pandemia, De qualquer forma, 18% aqui e 12% do Banco do Brasil, 11 ponto alguma coisa, ainda vale financiar. Vale, a gente tem muito cliente que faz essa troca, que está financiando, principalmente na época da pandemia, teve muitos clientes, porque tanto o IPCA quanto o IGPM, que são índices, né, que afetam a inflação, que são afetados pela inflação. O IGPM, ele é do varejo e o geral IPCA, de preço de mercado. E o IPCA ele é do atacado. Então, o IGPM mais um, ele é pesado. Muito cliente que financiava na época com as construtoras, eles migraram para o banco. Alguns clientes não querem financiar com o banco, às vezes, por causa do prazo. Eles pensam assim, faça a simulação aí para mim, eu estou na construtora, eu só quero financiar em 6 anos. Eu não posso fazer essa simulação para o senhor, porque a Caixa só financia no mínimo em 120 meses, 10 anos. O Banco do Brasil financia em 60, os outros bancos privados no tempo que ele quiser. Não, mas eu quero na Caixa. Então, infelizmente, eu não consigo lhe dar essa simulação. Aí o cliente se chateia. Mas o que o cliente tem que lembrar? Eu posso até não conseguir fazer a simulação para ele num prazo menor, porque o sistema não permite. Mas quem diz em que tempo ele vai pagar esse financiamento é ele e as possibilidades que ele tiver, porque a gente orienta o cliente. Inclusive, quando eu vou dar treinamento na sua imobiliária, os corretores eles perguntam: e se meu cliente quiser financiar em menos tempo? Acho que a questão do padrão dos clientes, alguns né? clientes querem menos tempo. Muitos clientes querem menos tempo, principalmente que compram imóveis de maior valor. Não tem problema nenhum. Então, a gente já orienta o corretor como ele vai ensinar o cliente dele a amortizar o saldo devedor, diminuindo o prazo para pagar menos juros ou diminuindo a parcela até ela caber no bolso. Então, ele pode mudar isso sempre que ele quiser. Às vezes, o cliente ele compra um imóvel que a parcela está alta para ele, mas ele quer aquele imóvel. A gente diz, final do ano, te organiza para que cada 13º seu, ou a cada ano que passar, ele pode, se ele usou o FGTS uma vez, que é a casa, voltando aqui para o pró-cotista, todo ano ele vai poder usar o FGTS dele, acumulado, para amortizar parcelas e a cada 2 anos para amortizar o saldo devedor. Quando você amortiza no saldo devedor, você reduz muito o valor do financiamento. Então, o financiamento que você pagaria em 30 anos, você conseguindo fazer isso anualmente, você termina de pagar ele na metade do tempo. Porque a Caixa ela dá opções, né? Ela dá a opção de você abater de trás para frente, que a gente chama, né? De tirar o número de parcelas, ou dá a opção de você tirar no valor, no prazo e no valor da parcela. Então, tem as duas formas, Na não é verdade, isso aí é para todo banco. Todas essas regras que a gente está falando aqui, de FGTS, ele pode ser usado em qualquer banco. Às vezes, o cliente chega e diz assim... meu cliente ele vai comprar um imóvel, mas ele vai usar o FGTS. Então, só pode ser na Caixa? Não. O FGTS ele pode ser usado em todos os bancos, mas apenas a Caixa e o Banco do Brasil têm uma taxa de juros menor para o pró-cotista, que é 9% ao ano, todos os 2 bancos. Os outros bancos não têm redução de taxa, mas todos os bancos podem fazer o financiamento usando o FGTS. Outra coisa... Pode falar. Eu ia te perguntar, porque assim, é outra pergunta que vem muito na minha mesa. Rosângela, eu tenho um imóvel e eu tenho 200 mil aqui de FGTS. Eu já quitei o meu imóvel, está quitado, e eu tenho aqui 200 mil e eu quero usar esse FGTS na compra de um imóvel. Funciona como? Me fala. Oh, meu Deus. Infelizmente, não é possível. Se ele está comprando um imóvel, ele continua morando na mesma cidade, ele está com o imóvel dele quitado
para ele poder usar o FGTS dele num novo, ele teria que se desfazer daquele bem. Ele não pode usar o FGTS dele, apesar de ser dele o FGTS, ele tem regras. E, nesse caso, ele não poderia usar. Ele vai para a regra parecida com a regra do financiamento do Minha Casa Minha Vida. Isso. Mas, assim, no Brasil, tudo dá-se um jeito. Já aconteceu uma vez com a gente isso. Tinha 2 funcionários do Banco do Brasil que eles são seletistas, né? Então, eles têm FGTS. Marido e mulher eram funcionários do Banco do Brasil, queriam financiar pela Caixa, na época, taxa de juros, e queriam usar o FGTS. E eles tinham um imóvel em Caxias e um em Balsas, e queriam comprar o imóvel deles em Teresina. Mas como era muito próximo Caxias para Teresina, não foi permitido, né? Se fosse uma cidade mais distante, ele teria comprado porque ele foi transferido. O que ele fez? O jeitinho brasileiro. Ele transferiu um imóvel, doou em vida um imóvel para um filho e o outro imóvel para o outro filho, tirou do nome dele e comprou o imóvel que ele queria em Teresina usando o FGTS. Olha aí, uma ideia. Isso. Eu tenho um cliente dessa forma. Tem em Teresina, quer comprar em São Paulo. É possível? Dando como entrada? Só se ele for de mudança para lá. Vai ser o novo local de moradia dele, ele tem que comprovar 1 ano de moradia ou que ele foi transferido no trabalho. Senão, não pode. Por exemplo, tem muito cliente agora, acho que você também tem muitos clientes com esse perfil, que são investidores e tem muita gente comprando apartamento em São Paulo, né? Eu tenho notado essa crescente. E, infelizmente, não. Nesse caso, da pessoa que está comprando imóvel, um segundo imóvel, ele não pode usar o FGTS. Só se desfizer do imóvel anterior. Pronto, isso aí é as perguntas mais... Eu vou perguntar ao Jean se tem alguma pergunta aí do pessoal do Instagram, que está ao vivo no Instagram. Se tiver alguma pergunta, Jean, fala aí pra gente, tá bom? Pode, a gente levanta a mão aí e me avisa. Aí tem... Só uma perguntinha já. Nesse caso, se o pai doou para o filho, ele pagou alguma coisa por essa doação? Ele paga, sim. Boa. Eu não sei se deu para entender aí. Se o pai doou para o filho, ele paga algum imposto, paga alguma coisa nessa doação? Paga, sim. Às vezes isso é um empecilho, porque é uma transmissão de um bem. Ele só sai do nome de um para o outro se ele pagar o imposto de transmissão, que é o ITBI. Então, ele vai pagar um imposto de transferência. Talvez não o ITBI, porque não foi uma venda, mas ele paga um imposto de transmissão de doação. Tem um imposto que ele paga que eu sei que é 4%. Aí tem que descrever depois essa... eu tenho que verificar. Discorrer quais todos os dois? impostos. A gente vai ter um advogado que fala justamente de impostos, a gente vai deixar essa pergunta para ele esclarecer com todo o detalhe. Mas a resposta do Jean, sim, tem custo. Só mais uma. Eu já ouvi falar que a gente comprando a casa do nosso pai em vida, e os outros, obviamente, os outros filhos aceitando isso, é melhor do que a gente receber de herança. Você sabe alguma coisa sobre isso? Olha, a herança, se tiverem muitos bens e muitos irmãos, ela vai passar por um inventário. É um processo caro e demorado. Mas em vida. Agora, se ele for fazer essa doação em vida, Não doação, ou se for feita essa compra, contanto que os outros irmãos aceitem, porque aí, no caso, vai ter que pegar a autorização dos demais, ela pode ser feita e talvez os custos sejam menores. Mas, assim, tudo depende da quantidade de irmãos, da quantidade de bens que vão ser distribuídos, né? Então, aí vamos voltar aqui, Kelly. Se tiver outra pergunta, tu avisa, Jean. Nós precisamos mudar um pouquinho aqui, porque tem muitas perguntas. Esse tema financiamento eu adoro, porque, assim, todo dia muda. A gente tem que estar o tempo todo se reciclando com você, com a Caixa, com os bancos. Isso. E a gente está o tempo... Não existe regra. Às vezes, tem uma regra e a gente vai lá... Através do relacionamento com o banco, é diferente para cada cliente. Tem várias nuances, não é uma coisa assim redondinha, exata, né? Então, muitas vezes, essa regra... Tem umas coisas que você tem que ter um bom consultor. Aí tem uma outra... uma coisa que é bem importante. Eu sou empresário, eu preciso alavancar um dinheiro para colocar na minha empresa. Eu tenho 5 imóveis...
como é que funciona essa alavancagem, essa forma de ir lá na Caixa ou ir lá nos outros bancos para conseguir essa grana para colocar na empresa, para fazer um upgrade na empresa, ou como é que funciona Pronto. essa forma de financiar o imóvel ou essa forma de tomar um empréstimo com garantia de um imóvel. E pronto. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de empréstimo que tem. A gente tem vários tipos de empréstimo no banco para pessoa empréstimo para pessoa jurídica, pessoa física. Uma das modalidades que tem crescido bastante é o que a Caixa chama de Real Fácil Caixa e nos outros bancos eles chamam de Home Equity, que nada mais é do que você dar um bem seu em garantia para pegar até 60% do valor daquele bem para você fazer o que quiser ou o que precisar com aquele dinheiro. Você não precisa prestar contas dele. Por exemplo, outra forma de alavancar dinheiro seria pegando um empréstimo no Banco do Nordeste, que as taxas de juros são mais baixas, mas ali tem que ter um projeto, você vai pagar alguém para fazer aquele projeto da sua empresa e você tem que seguir algumas regras e condições. No caso do Home Equity, não. No Home Equity, você tem um bem, aquele bem ele foi aceito como garantia, você tem como pagar aquelas parcelas, aquele dinheiro vai ser liberado para você em 30 dias aproximadamente, né? Porque é mais ou menos o mesmo prazo de um financiamento imobiliário. E o dinheiro vai para a sua conta e você vai fazer o que quiser com ele, não precisa prestar contas com ninguém, nem com o banco, contanto que você pague as parcelas mês a mês. A taxa de juros, ela é maior, sim, do que a de um financiamento habitacional. Ela é em torno de 11,45%, 12% ao ano, mais ou menos. Mas ela ainda é menor do que um crédito consignado em folha, que é uma garantia também, né? Porque você pega um crédito consignado, a taxa de juros ela está aí variando de 1,53, e pouco ao mês, enquanto que e ela vai tirando todo mês do seu salário, é um valor menor, porque tem a ver com o percentual da sua renda só. No caso do imóvel, não, você pode pegar até 60% do valor daquele imóvel, você pode juntar renda com outra pessoa, vamos supor, você tem uma empresa e você está querendo fazer um upgrade, comprar um equipamento novo, uma modernizada no teu local de trabalho. Você pega um bem seu, eu tenho um imóvel aqui para dar em garantia, me junto aqui com o meu sócio, abrimos uma conta conjunta e a gente vai fazer o Home Equity ou o Real Fácil Caixa com aquele imóvel e a empresa que vai pagar aquilo ali. Então, é uma forma de você alavancar um recurso sem CDC é muito caro, né? A gente sabe que aquele crédito, dinheiro que você pega na hora lá no banco, a taxa de juros dele é 3% ao mês, mais ou menos. Dessa forma, não. Você pega o valor que você precisa, investe, paga. Se conseguir quitar antes, quita antes. Porque, assim, tem muita gente que não sabe disso. É Termina verdade. pegando uma taxa a consignado, porque tem gente que... Porque o consignado, ele é a taxa mais cara, porque não tem garantia nenhuma. Sim. O imóvel em garantia, você baixa a taxa, você tem como comprovar e garantir aquele imóvel, só que o governo ele não vai... atrás de detalhes. Ele simplesmente, você tem um imóvel, tá aqui, tem renda, tá aqui. Eu quero, é isso. Simplesmente não precisa de projeto como o Banco do Nordeste. Não precisa de nada. Você pode fazer o que quiser com esse dinheiro, por exemplo. Você faz isso, você faz uma viagem, você faz uma festa, você faz uma cirurgia que você sonha em fazer. Você pode fazer qualquer coisa. A gente vê aqui no Brasil pouca gente fazendo isso, mas nos Estados Unidos, na Europa, eles refinanciam o imóvel. Digamos, o imóvel está ali, eu financiei lá os 60%, 70% e agora ele já paguei essa quantidade, só tenho 30%, eles vão e eles refinanciam aquele imóvel. Exato. Que aqui a gente não tem essa modalidade, porque se tiver financiado, não cabe outro financiamento em cima, eu tenho que financiar outro, não é isso? A verdade por exemplo, eu não consigo pegar um imóvel meu, eu tenho um saldo devedor, digamos, eu tenho um imóvel que vale 2 milhões. Eu financiei na época e agora eu só estou devendo 300 mil, ele está avaliado por 2 e eu estou devendo 300 mil. É possível esse financiamento em cima desse imóvel aqui no Brasil? Olha, já existe essa determinação, sim, legal. Que se o imóvel não tiver mais comprometido, 60% dele comprometido, porque você só pode pegar emprestado até 60% do valor de um imóvel. Eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu posso pegar até 600 mil.
Se daqueles 600 mil eu já consegui pagar 300 mil dele, estou devendo só 300 mil, pela norma, você pode pegar, sim, o restante daquele valor. Você pode ter 2 empréstimos em cima daquele mesmo bem. Refinanciar aquele bem novamente. Já pode, sim, mas aqui, hoje, só pode ser feito diretamente no banco. Os correspondentes não fazem. Só se tiver quitado. Tem que ter aquele relacionamento, tem que ter um relacionamento com o bem banco legal. E fazer diretamente na agência, com o gerente. Rosângela, como é que eu financio o meu imóvel aqui, que eu já tenho o meu terreno, como é que eu financio o restante? Pronto. Como é que funciona? A gente tem 2 possibilidades. Se o terreno já é seu, já está no seu nome, é construção financiada pela Caixa. Se o terreno ainda está em nome da loteadora, a gente faz aquisição de terreno e construção. A Caixa quita o saldo devedor que o cliente tem com a loteadora, com a construtora ou com o vendedor do terreno e financia o restante da obra para ele. A Caixa financia até 80% do valor desse terreno e até 80% também da obra. E tem várias vantagens, por exemplo, para quem quer construir, né? Uma das vantagens nesse financiamento da Caixa, da construção, é que se for essa linha SBPE, né, que é o recurso vindo da poupança, quando a gente vai fazer o financiamento, a gente já pode pegar 20% de antecipação daquele valor. Então, você acaba já podendo começar a construir com o recurso que já foi disponibilizado pela Caixa. Vamos lá. Agora vamos... esse aqui é uma coisa... não é fácil, estou falando... Porque o cliente, quando a gente explica, Kelly, não fica claro. Então, a gente vai ter que ser bem mais com calma, mesmo porque eu sei que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Eu converso todo dia que a pessoa não tem ideia como é que funciona. Então, aqui, estou com terreno, estou financiando com a construtora. Exemplo, comprei o Terras Alphaville 2. Estou financiando com a construtora Alphaville. Esse imóvel, ele não está pronto. Então, esse não há possibilidade, é isso que eu quero deixar. Esse não tem como a gente pegar a aquisição em construção ainda. Não. A Alphaville entregou? Tá pronto. Entregou, tem um documento. Já posso financiar? Pode financiar. Tá pronto? Vamos lá. O banco vai lá, pega, analisa seu crédito e aí você leva o projeto já, tudo ok, através de vocês, através da imobiliária do correspondente, passa esse projeto, aprova, tá? Aqui eu tenho a casa de 1,5 milhão, o terreno foi 300 mil. Então, a gente tem aí Só que eu tô financiamento devendo. de 1.800. Eu estou devendo, eu paguei 100 mil, estou devendo o terreno 300, vamos lá, 200 mil, né? 200 mil é o que eu estou devendo na loteadora. Fiz um projeto de 1,5 milhão, que é a casa. Minha arquiteta, com tudo, está dando 1,5 milhão. Mais 100 mil que eu dei. Então, somou tudo 1,8 milhão. Como é que a Caixa vai financiar para o cliente, nesse caso? 1 milhão e 100 ele já pagou, tem 1,7 milhão, 200 do terreno, 1,5 milhão do projeto. Pronto, o que é que a gente faz? A gente pega os 2 valores dele, né? Soma o valor do terreno mais o valor que ele quer da construção. E esse aqui vai ser o valor do imóvel. O imóvel todo, terreno mais construção, 1,8 milhão. Desse valor, 300 mil é o terreno, ele já pagou 100 mil. Então, a Caixa paga o restante, porque ele já pagou mais de 20% do valor do terreno. A Caixa, ela quita o terreno primeiro. Por quê? Porque se o terreno está no nome de um terceiro, para você poder construir e financiar a sua casa construída, só se o terreno já for seu. Então, a primeira coisa que ela faz, o primeiro pagamento que é feito... É do terreno. É o do terreno. Então, o terrenista, num financiamento de aquisição de terreno mais construção, o dono do terreno, a loteadora, pode ficar seguro que o primeiro recurso que vai ser liberado é o dele. E vai diretamente para a conta do dono do terreno. No caso, Terras Alfa vai para essa loteadora. Terras Alfa. Então, o que a Caixa faz? Como é que ela libera o restante do recurso? Muita gente me pergunta isso. Vem cá, eu vou financiar 1,5 milhão da obra, a Caixa vai financiar até 80% desse valor. Ok. E ela vai liberar o recurso para mim todo de uma vez? Não. A Caixa... Mas peraí, vamos ainda tu não vai para aí não, porque a gente está ainda no primeiro processo. Ok. Sei lá, vamos lá, 1,8 milhão, 100 mil. Ela financia
80% do terreno. do total. Isso. É do total ou do terreno? É porque a gente está aqui, Antes. ela vai quebrar isso em 2 passos É. ou ela vai fazer direto. Ela vai pegar, se tivesse um papel aqui seria ótimo, já, mas não tem, vamos lá. Ela está 1.700.000, 1.800.000. 20% é o valor total da obra. A cliente tem capacidade de financiar 1 milhão e... vamos lá. Adoro. Também gosto. Vamos lá. 1.800.000. Isso. Aí aqui 20% o cliente tem a capacidade de pagamento de 1.600.000. Nesse pedaço de 1.800.000, ele já pagou 100.000 do terreno e está devendo 200. Isso. Então, aqui deu 300.000 o terreno. E ele foi lá no arquiteto, fez uma casa lá de 200 metros, com arquiteto, acabamento. Essa casa foi avaliada no projeto do construtor, 1,5 milhão. Ok. Aqui, nesse momento, 300.000 é o terreno que está ainda em dívida, tá? Ele deve 200. Aí a Caixa, ela vai o quê? Primeira coisa, ela quita a loteadora. Isso. Mas o empréstimo, esse primeiro momento, não saiu nada, porque assim, na regra geral, eu tenho capacidade de 20% de pagar esses 20%, que eu já paguei aqui 100. Isso. Aí a diferença, no caso, 20% de 1 milhão e 1.800.000, não é isso? Eu vou pagar 180, 360 mil de 360 entrada. mil. 360 mil. A Caixa não financiaria o valor total. Aí eu tenho que 360 disponibilizar aqui de 260 mil aqui. Em que momento que eu vou ter que dar esses 260 mil? Na verdade, quando se trata de construção, você fechou um negócio com a construtora, né? Uhum. Então, esse recurso, ele vai para quem está construindo a casa. Essa ele entrada... pode ser financiado esses 260 mil. Ele pode, digamos, se combinou em 12 vezes. Se a forma que você vai pagar essa entrada não é um acordo importa para a Caixa. Uhum. O que é que vale? Qual é a regra? A regra é que a Caixa ela não financia 100% do valor da sua obra mais o seu terreno. Ela financia até 80% do terreno e da obra. Por que eu estou dando ênfase a 80% do terreno e 80% da obra? Porque até pouco tempo atrás, 1 ano e meio, 2 anos, não sei, pouco tempo mesmo, a Caixa quitava o terreno todo. Independente do valor, eu lembro, não era 80%. Aí foi que entraram as conversas aí, banco e não sei o que mais lá, e ficou assim, poxa, se a Caixa não pode financiar, não financia 100% do valor do imóvel, por que ela está financiando 100% do terreno? Então, muda isso aí. Não, a gente vai financiar agora até 80% do terreno e 80% do imóvel. Não é mais todo. Então, se você não pagou ainda 20%... Eles estão quebrando como se fossem 2 financiamentos. Isso. Primeiro aprova os 300, depois aprova... É um só. É um só. É um só. Só o pagamento do terreno que ele é antecipado. Uhum. E a forma também como as parcelas do restante do financiamento também vão ser feitas por medição, né? Que é uma coisa que a gente ainda não entrou aqui muito no assunto. Mas é bom tu falar como é que funciona a medição. O que é mais importante para o cliente saber? Existe uma ansiedade, Kelly, dos clientes entenderem isso. Como é que vai ser? Porque, eu vou receber em quanto tempo essa casa? Eu vou... Como é que eu quero mudar o acabamento no meio do processo? Eu quero fazer minhas alterações. Me fala como é que funciona. Bem, vamos lá. Quando o cliente vai financiar um imóvel, aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio, o que a Caixa vai aprovar é se o terreno está ok, se ele é um terreno que pode ser financiado e pode ser construído um imóvel ali, se ele está num ambiente seguro. E a outra parte é do financiamento da obra em si. Quem vai determinar em quanto tempo a Caixa vai liberar esse recurso, na verdade, é o próprio cliente. É o cliente que está construindo. Então, se ele tem recursos e ele consegue fazer o financiamento dele junto com o construtor dele em 5, 6 meses, o construtor dele vai colocar um documentozinho que a Caixa pede, que são 2, no caso do financiamento habitacional de construção.
PCI e PLS. A PCI é como se fosse um documento onde tudo que eu vou botar planilha de custos, né? É onde tudo que eu vou colocar na minha casa está tudo especificado ali. Metros quadrados, do porcelanato que eu vou usar, das louças e ferros e etc. Tudo que eu vou usar na casa está ali na PCI. E não só isso. Lá também vai estar dizendo em quanto tempo, em quantas medições vão ser necessárias para eu finalizar a minha obra. Então, ela vai liberando de acordo com o que está naquele cronograma. O que acontece muitas vezes é que o cliente não consegue fazer, o cliente, o construtor dele, a equipe que está fazendo a casa, que nem sempre é um construtor, né? Deveria ser, mas nem sempre é. Eles não cumprem o que está ali determinado no cronograma. Uhum. Aí tem que fazer ajustes. Não só porque tem mudanças, tem cliente que quer mudar, e isso é muito complicado. Depois que você faz um projeto que ele já está aprovado no banco, para você ficar mudando aquilo ali, de repente, eu esqueci de colocar energia solar, agora eu vou querer colocar energia solar. É muito complicado isso. Então, tem que ser um projeto bem feito, com um profissional renomado, que tenha experiência no assunto. O que acontece às vezes? De cliente que chega lá para financiar, que ele tem um mestre de obra. Ele não tem um construtor, ele tem um mestre de obra. Então, o mestre de obra, a gente até ajuda o cliente a preencher esses formulários. Lá na SIGA a gente faz isso. Nunca preencheu um formulário? Olha, eu sou arquiteto, eu sou construtor, mas eu nunca financiei um imóvel com a Caixa. Você senta e a Naí, né, que é minha sócia, ela te orienta a preencher todo PCI, PLS, esses documentos que precisam. Esses nomes bonitinhos, sopinhas de letrinha, né? Que a gente chama. Exatamente. Então, quem vai definir o prazo que a Caixa vai pagar é muito o construtor e o cliente. Se não houver mudanças, se eles estiverem cumprindo o cronograma certinho, porque os valores, eles vão sendo liberados de acordo com cada medição. Por exemplo, eu recebi aqui no SBPE, como a gente tinha falado um pouco mais atrás, possível no SBPE você pedir 20% de antecipação de recursos. Então, o que a gente faz? Logo que a gente coloca a PCI, lá na PLS, a gente quer outro nomezinho, né? Planilha de liberação, acho que é de recursos, você pode dizer, nesse financiamento eu quero logo 20% de antecipação do meu recurso. Quando você assina o contrato, que vai para cartório, tudo bonitinho, voltou para a Caixa vai liberar para você esses 20%. Desses 20%, você construiu ele. Você tem que fazer, para pegar mais recurso, o que você tem que fazer? Outra PLS para solicitar mais um percentual. A Caixa vai ver as fotos, ela vai ver como é que está o andamento da tua obra e vai dizer, realmente, ele tinha aqui 20%, ele disse que construiu mais 11%. Ele construiu realmente, estou vendo. Aí ela vai e libera mais 11% daquele valor para você. Uhum. E vai assim até 95% de recurso liberado e de obra finalizada. Nos últimos 5% só, que às vezes dá um probleminha aí, porque finaliza, mas a empresa que está fazendo a obra não era uma empresa, né? Isso, aquilo. Às vezes atrasa impostos. É importante o cliente saber que ele tem que pagar impostos, o INSS da obra, se ele não tiver colocado na responsabilidade da construtora que vai fazer, a responsabilidade do pagamento é dele, da obra. E tem também aquela questão da finalização, que é o habite-se, a averbação do habite-se na certidão do imóvel, no registro do imóvel, né, para mostrar que a casa foi concluída, porque a Caixa só vai pagar os 5% restantes do valor todo que foi contratado quando ela tem a certeza de que aquele imóvel ele foi concluído, ele tem um habite-se, ele está habitável, ele está todo pronto para morar. Aí ela vai e libera os últimos 5% de recurso. Outra coisa que é importante lembrar para o cliente, esse recurso, quem recebe é a pessoa que está pedindo o empréstimo. Esse recurso, ele não vai para o construtor, ele não vai para uma empresa, ele não vai para o mestre de obra, para o engenheiro, não. Você recebe o recurso e você repassa esse imóvel. Então, às vezes, algumas pessoas dizem, mas as obras não estão sendo acompanhadas, eu já liberei tanto para o construtor e a construtora não fez o imóvel. O cliente tem responsabilidade. O cliente, ele tem que acompanhar a obra. O cliente de médio alto padrão, a gente vê que eles acompanham. O que acontece? Às vezes, tem construtores que fazem aquisição de terreno e construção do Minha Casa Minha Vida. A pessoa que está comprando imóvel, às vezes, não dá sequer a entrada.
aquela pessoa, ela não sente que aquele imóvel é dele. Apesar dele ter feito o financiamento na Caixa de aquisição de terreno mais construção, ele assinou, ele não sente que o imóvel é dele. Ele está esperando o imóvel finalizar para ele entrar. Ele só sabe que tem um prazo para assumir a casa dele. Então, ele não acompanha a medição. Já aconteceu casos de clientes que chegam no banco para dizer, olha, eu fui visitar minha casa hoje e minha casa não saiu E ele já tinha do pago piso. tudo? E ele já tinha pago 70%. Os 70% que a Caixa já tinha destinado para ele, das PLS... Ele só ia recebendo e pagando? Ele só ia recebendo e pagando. Por isso que, às vezes, o pessoal diz assim, mas a Caixa também, ela é muito burocrática para liberar os financiamentos. Por causa de coisas como essas. De construtores que você contrata e a pessoa não faz o prometido, aquele cliente, por sua vez, não acompanhou a obra como ele deveria, porque a responsabilidade é dele, e quando chega, não tem. Bom, é possível financiar aquisição e construção Minha Casa Minha Vida? Sim, é possível sim. Tem muitos construtores aqui em Teresina que fazem esse tipo de financiamento. A Caixa, eu vou dizer o lado da Caixa. A Caixa, por ela, ela entende esse programa, a aquisição de terreno e construção do Minha Casa Minha Vida, como uma obra própria. Vamos supor, eu estou querendo financiar a minha casa, vou construir minha casa, minha vida, aquela obra é minha. Ela não entende como se fosse um construtor que está vendendo a casa financiada do cliente. Porque muitos construtores fazem isso. Eles fazem aquisição de terreno e construção no nome do cliente X, mas é eles que conduzem e fazem a obra e tudo mais, o cliente só vai entender o que é a casa dele no final. Não acompanha sequer a obra, Tem gente que é assim, né? Não tem noção, Não tem que tem. realmente entregar para alguém, porque ele nem tem tempo, porque às vezes trabalha demais. Exatamente. E aí ele não tem tempo de acompanhar, porque ele trabalha ali 8 horas. Mas é muito importante e final de semana, acompanhar. e termina, tá cansada. Não, meu construtor... E isso é importante, por quê? Eu estou falando de construtores dentro do Terras Alphaville que quebraram. Isso mesmo. 40 casas ficaram por entregar. Estou falando de construtoras médias, não era construtora Tinha pequena. um nome, né? Com nome. Não, eu vou comprar dessa construtora, porque essa construtora aí tem nome, já tem 40 casas. Isso. E aí, quando quebra tudo de uma vez. Isso aí foi falta de atenção, de acompanhamento do cliente, porque você está acabando de me dizer uma coisa. Olha, eu repasso o meu recurso. Isso. Eu recebo na minha conta. E aí o cara não está atendendo o meu cronograma e eu continuo pagando para ele. Não tem sentido. E aí o cara quebra e leva todo mundo junto. Falta de orientação? Foi falta de quê? Olha, eu acompanhei alguns casos desses nessa época, né? E assim, o que aconteceu muitas vezes é que a pessoa estava comprando um imóvel no Terras Alphaville e tinha um apartamento além da casa que morava. Ela vendia esse apartamento e, de boa fé, quando ia pagar a entrada para iniciar o processo lá do financiamento, depois que assinava um contrato e tudo, pegava o valor desse apartamento, às vezes 300 mil, 400 mil, e passava já para a construtora. Ela não segura, iniciar. ela não queria administrar a própria obra. Exatamente. Então ela já, não, toma aí. Isso, já faziam isso no contrato. Às vezes a própria construtora usava isso como uma forma de diminuir o valor para aquele cliente. Se tu me pagar já essa entrada aí, eu já consigo fazer, já consigo te deixar a casa mais na metade, a gente vai usando só o que restar do financiamento da Caixa. Aconteceu isso. E aí, mais uma vez eu digo, essa responsabilidade, todo financiamento de aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio é 100% de responsabilidade do cliente. Ele é quem está contratando a empresa que vai fazer a obra, seja a empresa ou um engenheiro ou o que seja. Ele está contratando. A responsabilidade é dele de acompanhar se aquilo que foi determinado no memorial descritivo, aquilo que está contratado e assinado com ele e com a construtora que ele escolheu, se está sendo cumprido, se o cronograma está sendo cumprido. Se não tiver, tem alguma coisa errada aí. Obra atrasa? Atrasa. Geralmente, você gasta mais do que você esperava na obra? Geralmente. Tanto é que alguns clientes que vão fazer um financiamento, vai construir uma casa no Terras Alfa e diz, não, com 800 mil eu construo essa casa. Digo, vamos tentar tirar um valor mais alto? Se você não quiser usar, você devolve o dinheiro. Amortiza seu saldo devedor.
Mas, geralmente, assim, a gente tem 12 anos que trabalha com financiamentos, né? 12 anos que trabalha com a Caixa. Eu nunca vi um cliente dizer que sobrou dinheiro. Eu só vejo dizer que está faltando. Então, a gente sempre orienta. Se o cliente puder, ele financia um pouco a mais. Se não for usar, ele mobilia a casa. O que importa o que ele vai fazer depois. Que finalizou, aí é com ele, né? Não tem problema. E, Kelly, assim, a gente está bem com 1 hora e 2 minutos já de bate-papo. Tem muita coisa ainda aqui, mas uma coisa, antes da gente finalizar nosso podcast, troca de construtora no meio do processo é possível? Sim, isso é outra coisa que as pessoas não sabem. Se eu estou fazendo a obra com uma construtora que eu escolhi e aquela construtora ela não está me atendendo, o processo para eu tirar ela do financiamento, não é nem do financiamento, porque ela nem aparece. Quando você faz um financiamento de aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio, a construtora, de que forma é que ela aparece para a Caixa? Na obrigação que eu tenho de fazer um contrato com a construtora e mandar esse contrato para a Caixa. Mas no contrato oficial, Caixa com o comprador, aquela construtora, ela não aparece. Por que ela não aparece? Porque para a Caixa, ela não faz parte. Ela é sua contratada. Você decidiu por ela. Então, se a pessoa, a empresa ou a pessoa que você contratou não está seguindo conforme, você está acompanhando a obra, ok? Tem que acompanhar. Então, aquela pessoa não está fazendo o que foi acordado em contrato com você, você simplesmente faz um novo contrato, mesmo que você fez no começo, para dizer que aquela empresa que seria responsável pela sua obra, só para a Caixa saber a quem procurar caso dê algum problema no futuro, né? Porque a empresa que está construindo, ela tem 5 anos de responsabilidade sobre o imóvel que ela construiu. Então, a responsabilidade dos primeiros 5 anos é da construtora que fez o imóvel. Se der qualquer problema, é deles. Então, o que a Caixa faz? O que você faz? Você vai pegar um contrato. Olha, eu estava fazendo aqui com a empresa X, a empresa X não está correspondendo ao que foi contratado, eu vou trocar pela empresa Y. Isso é simples. Você faz um contrato com a empresa Y e manda esse contrato para a Caixa. A partir desse momento, estou destituindo a empresa tal, que estava fazendo minha construção, e estou contratando essa. É simples, você coloca lá. E tem acontecido isso? Tem algum momento que alguém que você já está com 12 anos acompanhando, já aconteceu de alguma construtora ser Já teve alguns construtores aqui em Teresina que as pessoas têm que ter, inclusive, muita atenção e escutar as pessoas. Porque alguns construtores aqui em Teresina, eles já deram muito prejuízo. E dessa forma, a pessoa começa fazendo tudo certo. Aí chega um momento que acaba. O que acontece? O que a gente já notou? A pessoa começa a construir bem bacaninha, está fazendo um negócio tudo bem feito. Aí começa a crescer o volume que ele não consegue abarcar. Aí ele pega de uma obra e coloca em outra, pega de uma obra e coloca em outra, e ele acaba não finalizando nenhuma. Aí ele quer mostrar que começou. É, né? Que aconteceu com algumas construtoras. E com alguns construtores também, né? Porque, às vezes, o cliente ele tenta economizar. Eu não vou contratar essa construtora X porque ela é mais cara, eu não vou contratar esse arquiteto, que pode também ser o acompanhamento de um arquiteto, porque é mais caro. E eu vou contratar esse cara aqui, que ele é construtor, ele é engenheiro, não sei o que, ele faz para mim. Faz. Mas você tem que acompanhar. A partir do momento que ele parou de fazer, para de liberar recurso para ele, porque o recurso é seu, você libera para quem quiser, tira ele simplesmente com um contratozinho simples, tirou ele, já contratou o novo e segue tua obra. Não precisa ficar refém do construtor e nem da construtora. Boa, uma informação muito boa essa, Kelly. Agora, é possível eu comecei minha obra, é possível eu desistir no meio do caminho? Olha, uma vez que teu contrato foi assinado com o banco, você vai ter que pagar, de toda forma. Você vai ter que pagar, você vai ter que finalizar aquela obra. É possível repassar esse imóvel para outra pessoa? Não. No meio do caminho? Não. Eu vou vender e aí essa outra pessoa vai assumir o saldo devedor e aí como faz com o apartamento? Só se for através de um contrato de gaveta, que o risco é grande. Que é contrato de gaveta, né? A gente está falando assim, contrato de gaveta como se fosse uma coisa simples. Contrato de gaveta nada mais é quando você já tem um financiamento com um determinado banco, você não vai seguir. Eu tenho um cliente dessa forma, que não conseguiu seguir com a obra por um motivo ou por outro, não importa. E ele quis passar, não, Kelly, mas eu já tenho uma pessoa para fazer, para assumir para mim. Aí a gente explica,
Nesse momento, a obra é tua, continua tudo no teu nome, não mudou nada. Essa pessoa faz um contrato de gaveta. Aí eu vou comprar a casa acordo de daquela cavalheiros, pessoa, isso, um contrato de que partes. não tem validade para a Caixa, tá? Aquela parcela vai ser descontada, continuar sendo descontada da conta daquela pessoa que contratou o financiamento com a Caixa. O que eu posso fazer eu comprei aquele imóvel de gaveta, um contrato de gaveta com a outra pessoa que desistiu e eu todo mês pago aquela parcela. Mas tem o risco, sempre tem risco. Eu estou pagando aquele imóvel, mas aquele imóvel, ele não é meu. A Caixa sabe que aquele imóvel é de outra pessoa, que é no nome daquela outra pessoa que está o financiamento. Esse contrato de gaveta não tem validade. É a mesma coisa de um imóvel na planta. Eu comprei um imóvel na planta, aconteceu isso aqui agora, semana passada. Uma pessoa foi lá no escritório e comprou um The Palace. Uhum. De um terceiro que já quitou. Mas é um terceiro. Aí ele foi lá para entender como é que fazia o financiamento. Eu digo, olha, bem, primeiro, você não vai poder financiar o saldo devedor em nome da construtora. Por quê? Porque para a construtora, aquele imóvel já foi quitado. E principalmente as construtoras grandes, elas prestam conta daquilo contabilmente. Você não pega um imóvel, você não tem um bem e vende ele 2 vezes. Então, cuidado com o contrato que você vai fazer de gaveta também de imóveis que ainda estão na planta. Porque quando você for financiar, se aquele imóvel já tiver quitado, você não consegue financiar ele pelo banco. Uhum. Você vai ter que financiar quando a pessoa passar o imóvel para o nome dela, somente. Depois de entregue, depois de ter feito o processo de transferência, é que você vai conseguir fazer o financiamento como imóvel pronto, na verdade. No caso da obra é igual. Eu só posso vender aquela casa que eu construí quando ela tiver uma certidão de inteiro teor, informando que ela já foi, a BITS foi averbado e a obra foi concluída. Aí sim, ela está livre e desembaraçada para venda. Diferentemente do imóvel pronto que o cliente financiou, porque é uma coisa que muita gente acha assim, como é que eu estou comprando um imóvel, o imóvel ele está financiado com o Francisco e eu, Maria, quero comprar esse imóvel. Está financiado já. É possível? Sim, sem problema. Explica como é que funciona esse processo. Pronto, algumas pessoas me ligam dizendo assim, Kelly, eu estou vendendo aqui um apartamento, mas eu ainda tenho um saldo devedor. É melhor eu quitar logo esse saldo devedor para vender? Não, ele faz o que ele achar melhor. Se ele quiser pegar esse dinheiro e quitar, ele pode fazer, mas aí o que vai acontecer? Ele vai ter que tirar uma certidão nova, fazer uma averbação, ele vai quitar o imóvel, pegar um termo de quitação com o banco que ele financiou, leva no cartório, averba o termo de quitação, aí sim, ele vende com Demora um imóvel mais que não assim, tá. né? Demora. Explica outra forma. E financiando um imóvel do jeito que está, eu tenho um imóvel para vender, mas ele ainda está financiado uma parte com o banco. Não tem problema nenhum. Mesmo que seja banco diferente. Por exemplo, eu financiei um imóvel com a Caixa e estou querendo financiar aqui com o Banco do Brasil, com o Inter, com qualquer banco que seja. Tem algum problema? Não, não tem. O banco que você está financiando o imóvel agora vai quitar a dívida do vendedor dentro do banco que ele financiou e você vai assumir a sua dívida. Às vezes eles perguntam assim, eu posso financiar do jeito que está lá, só o restante do saldo devedor? Só se você der a entrada daquele valor, mas mesmo assim é um novo processo. Você pode financiar aquele valor se você der a entrada suficiente para financiar o valor que está lá. Mas não significa que vai ser só uma continuidade do contrato. Aquele contrato ele precisa ser finalizado. E ele só é finalizado com a quitação. É um novo contrato, a nova taxa, é outra coisa. Porque às vezes o cliente acha, eu financiei aqui a 7%, eu vou repassar para o fulano. Exatamente. Não vai. Não. É Tudo uma é outra atual. aprovação no seu nome, que vai ser realmente analisado e repassado para você. Vai ser quitada aquela dívida e finalizado o contrato, acabou. Isso, não tem risco nenhum. Alguns clientes perguntam assim, mas é certeza que vai quitar? Lógico que vai quitar. Só é liberado para o nome do outro. Exatamente, então, se não quitar o imóvel, o outro banco não aceita financiar. Kelly, foi realmente esclarecedor. Eu sei que a gente tem muito treinamento com você, a gente sabe bastante, porque você passa de forma muito clara. Mas tem muita gente que ainda não sabe. Hoje mesmo, eu estava vindo da fisioterapia e aí uma pessoa realmente me perguntou como é que eu faço para eu financiar
o imóvel X. Então, foi muito esclarecedor. Tem muita gente, tanto lá do primeiro imóvel, como o cliente que está precisando alavancar a empresa, como tem gente que está aí comprando o seu The Palace também, né? Então, o The Palace aí hoje está 3 milhões. Então, assim, tem são variáveis no mercado imobiliário, financiamento de várias formas. O ideal mesmo é que o cliente busque uma imobiliária competente, esteja bem assessorado, Isso. porque tem que ter avaliação do imóvel, tem várias nuances, então é você estar bem assessorado. E aí eu quero te agradecer por essa aula aqui, por esse esclarecimento todo, e que esse lugar aqui está aberto para a gente fazer mais esclarecimentos, tá? Gostei muito de participar. Fazia tempo que eu assistia só com vontade. Quando é que ela me chama? E sempre é um prazer estar lá na imobiliária também. O pessoal muito comprometido. Sempre que eu vou, tem muita gente participando. Eles se interessam mesmo. Eles querem aprender para poder vender melhor. E é bom, sim, você procurar uma imobiliária que tenha nome. Por quê? Você está no imobiliário, você tem mais opção de imóveis para ver, para conhecer. E pessoas treinadas vão lhe indicar o que você precisa ver. Não vai te levar para ver aleatoriamente qualquer tipo de imóvel. Não, ele vai analisar o teu perfil e já vai te mostrar o que cabe dentro das tuas posses. Para não perder tempo do cliente, que tempo hoje é ouro. E nós, por outro lado, a gente faz aquela parte que o cliente também não tem tempo. Eu tenho que ir atrás de banco para resolver isso ou resolver aquilo. Não precisa. Compra com a Rosângela, financia, consiga e dá tudo certo. A gente faz o trâmite todo para o cliente, a gente acompanha do começo até o fim, acompanha até o vendedor receber o dinheiro dele. A gente faz até essa parte final, a gente se compromete com o cliente para não deixar solto nenhuma parte do processo. Obrigada, Kelly. Obrigada. E é isso, essa é a nossa missão, trazer profissionais competentes para esclarecer mais para o mercado e, lógico, estar cercado de gente para nos assessorar. É por isso que você tem que buscar uma imobiliária que vá realmente resolver o seu problema, vá realmente fazer o melhor atendimento. Pois, vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Até mais.